Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje a nossa conversa é super legal por se tratar de um tema super interessante e eu confesso que até um pouco inovador na medicina veterinária, né? Que é a medicina integrativa. E hoje quem está com a gente é a queridíssima, que além de minha amiga, trabalha comigo junto no VetLife, está hoje trabalhando na área de medicina integrativa, na veterinária, que é a doutora Paula Barbosa. Seja muito bem-vinda, Paula. Oi, gente, obrigada pelo convite. Paula, é um prazer imenso ter você em nosso podcast. Hoje a gente vai fazer um episódio muito especial, tirando bastante dúvida sobre esse assunto, onde a gente vai levar esse esclarecimento principalmente para os tutores, donos de animais, que é mais uma opção de ter essa especialidade dentro de Belém, tá? E saber que tem um profissional também atuando na área. Eu gostaria que você falasse logo pra gente qual é o diferencial da medicina veterinária interativa para a medicina veterinária convencional. Vamos lá, vamos saber. Seguinte, na convencional é aquela que a gente aprende na faculdade, né? Onde a gente vai ver como funciona o corpo, diagnósticos, exames, tratamentos medicamentosos, sintomas e de doenças ou até mesmo a manutenção dela, né? A integrativa, eles não são separados, tá? A convencional tá junto com a integrativa, é assim que ela deveria funcionar. Pois, quando a gente pensa de uma forma integrativa, a gente está olhando para o animal nele como um todo. Então, ele vem por uma queixa até a gente, né? E você vai olhar para aquela queixa, para aquele sintoma ou doença, mas você também vai ver como que esse paciente se comporta, como que ele está emocionalmente, como está essa relação com o tutor. E vai procurar ver desde quando ele chegou naquela família. Não é somente ali naquele problema, né, que ele vem pra gente. E como que está a interação também dele com as pessoas da casa, com outros animais. Então, assim, é olhar todo o ambiente para justamente trazer um maior bem-estar para esse paciente, além do tratamento ou cura, manutenção do problema que ele veio. Só complementando, amiga, mas assim, hoje em Belém, com essa especialidade que está surgindo, a gente já tem público? Tem pessoas, sim, o que eu vejo? Divulgação, né? Tem pessoas que querem e que não sabem que tem, né? E, por exemplo, um dos meus primeiros pacientes, a pessoa veio até mim, porque uma amiga minha comentou com ela que eu estava, né, me especializando e tudo mais, estudando para essa área. E não foi eu que divulguei, não foi eu, eles que chegaram, porque já tem pessoas que querem, só precisam saber, né? Exatamente, por isso que você está aqui no podcast hoje, então seja muito bem-vinda. E é perfeito, né? Esse olhar muito mais amplo, né? Sim. Do que só o problema base do animal. E a gente sabe que essa questão emocional, de interação com a família, o animal absorve muito, Sim. né? Tanto por causa dele quanto a energia do próprio tutor. Sim, Eu vou dar um exemplo até mesmo da minha cachorrinha, da Bequilha. É paciente também da doutora Paula. E a Bequilha, ela tem uma ligação muito, muito, muito forte comigo, de verdade. Então, essa questão desse olhar muito mais amplo, você começa a entender muitas coisas que podem ter fundo emocional também, né? E que tem que ser tratado em conjunto. Muito legal. Sim. Aproveita e conta aqui pra gente um pouquinho como foi essa tua trajetória, como foi que tu foste parar na medicina veterinária e como foi, enfim, que tu chegaste na medicina integrativa, né? Sim, sim. É uma história longa de basicamente dois episódios, né? Veterinária é uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Eu me lembro que a primeira vez, com 12 anos, uma pessoa me perguntou o que eu queria ser, nunca tinha pensado sobre isso, e eu falei, sem gaguejar, veterinária. E daí segui, né, nesse propósito. Sempre gostei muito de gato, criei muito gato, então estava indo para essa área aí. Fiz a faculdade, desde o início eu sempre estagiei na clínica, né? E também ficava ali na parte de cirurgia, tá? E quando eu terminei a faculdade, passei para residência de cirurgia, né?
fiz a residência, só que dentro da residência, quando eu estava no 2º ano da residência, já ali próximo de terminar, começaram alguns problemas emocionais na minha família. Mãe com depressão, irmã com pânico, não ao mesmo tempo, mas uma seguida da outra, que no fim acabou ficando ao mesmo tempo em um certo momento. E eu no meio daquilo, né, dando suporte, também comecei a ter crises de ansiedade, né, comecei a ter insônia. E só o fato da insônia é muito desgastante. Insônia, a gente realmente o psicológico abala muito, né? Então foi quando eu, conversando com um amigo, ele falou, olha, que ele também estava passando por alguns problemas, e ele comentou sobre o reiki, né? Que ele estava fazendo reiki. E então eu resolvi ir para o reiki para tentar fazer esse equilíbrio emocional para mim, para eu poder conseguir, né, ajudar. Então tinha que cuidar de mim, porque senão não iria conseguir, né, cuidar deles e dar o suporte. E também levei ela junto comigo. O que eu ia fazer, eu levava ela juntos comigo. Daí lá também fui pesquisando, fui vendo, né, os resultados, eu fui pesquisando sobre, conheci os florais, né? Os florais e o reiki foram bem próximos, o meu contato com eles. E o que me ajudou, assim, que na parte da insônia, realmente foram florais. Eu comecei a usar florais e consegui dormir, consegui enfrentar muito mais fácil a situação. Enfim, elas foram tendo os tratamentos dela, tanto do médico quanto esses tratamentos que falei. E a coisa foi fluindo, né? E eu comecei a pesquisar e comecei a conhecer esse mundo. Isso era 2017, acredito que sim. E eu fui conhecendo esse mundo, foi vendo que dava para usar também em animais. Então, eu tinha a gata que tinha questão de medo, né? Não interagia tanto. E aí eu fui usando e vi que ela foi melhorando. Hoje interage, anda na casa com todo mundo. Então, eu fui vendo que eles também respondem muito bem a isso, né? Nessa parte. E aí eu fui estudando outras coisas, fui vendo que em São Paulo foi surgindo pós-graduações, foram surgindo cursos. Lá é muito mais difundido. Lá as pessoas já conhecem, já procuram, já sabem, né? Sobre a área. Tem muitos veterinários lá fazendo pós e tudo mais. Só que eu fui levando mais como um hobby, vamos se dizer assim, né? Usando em mim, usando na família, usando nos meus animais, dando dica para um, dica para outro. E aí veio a segunda fase, né? Nessa época eu já estava trabalhando com cirurgia, tinha acabado a residência e tudo mais, estava trabalhando com cirurgia. E veio a segunda fase, que foi vou trabalhar ou não vou trabalhar com isso? Né? Eu já estava vendo várias coisas, e aí eu entrei numa pós-graduação de acupuntura, né? Por medicina chinesa, né? E fiquei, vou trabalhar ou não vou? Ainda estava nessa dúvida. Vários bloqueios internos. Então, o que aconteceu? Entrei, depois disso, numa era de autoconhecimento, né? Mais profundo. Maravilhoso. Que bom. Para eu conseguir desenvolver essa área e realmente trabalhar com ela, eu tive que entrar num autoconhecimento. E a gente nunca termina, né? A gente sempre é um contínuo. Trabalho, é um trabalho contínuo. E aí foi por meio desse autoconhecimento que eu fui conseguindo, né? Trabalhar e tudo mais. E o primeiro paciente, como eu falei, ele veio até mim, né? Uma necessidade. Pra te dar coragem, tipo assim, agora vai. Ele veio até mim, eu aceitei e a gente tá seguindo. E hoje tu tá se encontrando nessa área, tá super feliz. Sim. Pra quem não sabe, a Paula é cirurgiã, né? Ela falou aí, e é uma das melhores que eu conheço. É a cirurgiã 01 lá do VetLife, trabalha no VetLife, é maravilhosa. E eu fico muito feliz de tu estar nessa área, ter se encontrado, né? Eu acompanhei um pouquinho dessa tua caminhada, né? Sim. E eu fico muito feliz, porque realmente é uma medicina muito importante, ainda pouco explorada, e que eu acho que traz, assim, inúmeros benefícios. E falando nos benefícios do pet, hoje, quais são os benefícios que tu vê mais
a medicina integrativa na veterinária, assim. Então, diz assim, olha, esses casos aqui, com certeza, são casos que não podem deixar de fazer com a medicina integrativa. Só dá uns exemplos pra gente poder entender na prática. Sem dúvida, os pacientes que tu vê claramente que têm alterações emocionais, isso sem dúvida. O que seria alterações emocionais dos animais? Alteração de comportamento, né? Que a gente é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de emocional. Eles demonstram no comportamento, né? E principalmente quando que tu vê que tá atrelado ao tutor. Então, é muito importante, porque aí é quando esse paciente consegue responder melhor ao tratamento convencional que você for fazer, né? E se falando das terapias em si, acho que a gente pode adiantar um pouco da parte das terapias. Do físico, falando do físico, trabalho muitas questões inflamatórias, de dor, esse é o mais conhecido, né? Tá. As partes das terapias. Mas não somente isso, né? Elas também podem ajudar em outras questões. Não sei se posso falar em relação os tipos de terapia, né? Então, Pode. na medicina integrativa, o que a gente tem? São várias técnicas, né? Além de tu trabalhar o convencional, tu vai trabalhar várias técnicas, né? Dependendo de cada caso. Então, você tem ali a acupuntura, tem a fitoterapia, a aromaterapia, que são os óleos essenciais, tem a terapia neural, tem os florais, tem ozônio, tem laser, né? Tem várias outras. É um mundo bem grande de Bem opções. vasto, né? Bem grande de opções de terapias. Homeopatia, né, também é uma delas. E cada uma consegue trazer esses benefícios ao paciente, desde do tratamento das doenças, né? Dos sintomas que ele tem ali, do corpo físico, um auxiliar numa insuficiência renal, num problema de coluna, num problema articular, câncer, né? E hoje, assim, de todas essas terapias que você está falando, qual que você mais trabalha e qual que você oferece? Sim. Das que eu me estou desenvolvendo mais agora nesse primeiro momento, é a acupuntura, né? Ela é a base. Sim. Dentro da medicina chinesa, para mim, ela é a base. E com ela eu vou somando a aromaterapia, os florais, e a fitoterapia, né? Que também tem a fitoterapia dentro da medicina chinesa, tem a fitoterapia ocidental, né? Que a gente Sim. conhece. Então, essas são as vertentes que eu trabalho mais, mas sendo minha base sempre a medicina chinesa, a acupuntura. Dentro da acupuntura, tem várias técnicas, né? Dentro da medicina chinesa, na verdade. Tem várias técnicas, que entra a acupuntura, entra a moxa, eu posso utilizar até o próprio laser para trabalhar dentro da medicina chinesa. Massagens, né? Enfim. Nossa, não estou fazendo uma terapia por pet aqui. É muito. Gente, mas é verdade, e a medicina veterinária tem evoluído bastante. E cada vez mais a gente vai ver muita coisa voltada para os animaizinhos. Não vai ter como fugir disso. Muitas pessoas estão deixando de ter filho para ter animais. Sim. E eles têm dedicado bastante, né? Nós temos uma linha de tutores que realmente estão dispostos a fazerem tudo pelos seus animaizinhos. Nós temos essa linha já. Mas também temos aqueles que não entendem direito esse tipo de trabalho e não colocam em prática, né? Eu acho que você já pegou bastante quando você vai fazer a consulta, que você explica todos os detalhes e cuidados que eles precisam ter para colocar essas terapias em prática. Eu acho que a maioria acaba desistindo também, não tem isso? Ou não? O que acontece, geralmente, quem vem é que já tem um certo conhecimento sobre o assunto. Então é um né? público bem seletivo ainda. Por isso que tem essa questão das outras pessoas, porque tem o público, que ele já tem um certo conhecimento, Sim. e ele vem, né, à procura disso. Aquele que tem, vamos dizer, uma mente aberta a isso, desde que a gente leve a informação até ele saiba, né? Sim. E tem aquele que é mais fechado e ok, né? Tá tudo certo.
E tem algum caso especial em que a medicina integrativa assim, fez toda a diferença na vida do paciente? Um paciente que já estava sendo tratado com alopatia Tem. há muito tempo e depois conheceu aí a medicina integrativa. Conta pra gente em si. Bom, Essa tem situação. na verdade, tem, Tem vários. tem mais. O que mais marcante foi o primeiro mesmo, o primeiro paciente, né? Que inclusive é um pai e a filha, mas os tutores me procuraram por conta do pai, né? É o Chau Chau. Ele tem um problema de glaucoma, que ele já estava tratando no oftalmo, trocas de colírios e tudo mais, já tinha mais de 6 meses. Sim. Né? E ele tentando ali trabalhar a questão da pressão intraocular e não estava funcionando. Ele também tem uma displasia de cotovelo, que ele já estava tratando com a parte também de medicamentosa. Até então estava tudo controlado nessa parte do cotovelo, mas o glaucoma não. Né? E a tutora já havia se tratado com acupuntura, né? E quando ela soube que tinha essa opção, foi que ela me procurou. E aí eu comecei a fazer o tratamento dele, mas o que eu observei? Paciente, ok, tem glaucoma, mas ele é um paciente super calmo, ele é bem tranquilo de manusear e tudo, a filha dele também, mas ela tinha uma ansiedade de separação que influenciava nele, Sim. né? Então, quando eu conversei com eles, eu percebi isso, então não tinha como eu ignorar, né? Que é assim, é isso que faz parte, né? Então, eu comecei a tratar a parte do glaucoma, a gente conseguiu baixar a pressão intraocular para um valor normal, né? E aí a gente fica fazendo a manutenção. Ele manteve os colírios, tá? Mas aí a gente faz a acupuntura agora de manutenção. E também faz a acupuntura de manutenção para o cotovelo dele. Corre, pula, normal. Tá brincando normal, sem medicação para analgésicas, né? E aí eu fui olhar também para a questão da ansiedade de separação da filha dele, né? Para deixar deixar diminuir essa influência. E aí a gente entrei com florais para eles inicialmente, ver como é que eles iriam reagir. E Para antes toda a família. entrei com florais para eles, no caso, para os animais. Eu já estava pensando que já estava aparecendo pai, mãe, filho, todo mundo. Ai, é bom, é necessário, eu acho. E aí, quando eles começaram a utilizar, Gente, tem um monte de tutor que vai ter que entrar junto no consultório com o animal. mas é um passo a passo. Tem que ter uma medicina integrativa com o médico humano e a Paula. O cachorro esse senta é um aqui, o tutor senta aqui. Vamos começar? Esse é um passo a passo, porque eles vêm até a gente pelos animais, né? Então, assim, identificar o tutor, o que ele precisa, essa relação, é um passo a passo. Porque não vieram pra gente para isso. Então, assim, é uma conversa, E às vezes nem eles enxergam essa Eles não influência deles, enxergam, né? não Mas assim, enxergam. ó, na área de dermato, que é um resultado que você vê logo o animal, ou você vê o animal que está cheio de lesão, isso causa um desconforto muito grande para o tutor. Sim. Muita queda de pelo, dá um desespero também. E é uma coisa que você vê, né? A parte da dor, até o animal chegar a mancar, ele já passou ali por um processo, você não consegue ver tão rápido. Sim. E já na dermato, isso gera muita ansiedade nos tutores. Uhum. Muita. O que eu tenho de tutor ansioso é surreal. Eles são muito ansiosos com relação à pelagem, com relação a ver esses ferimentos nos animais. Sim. E eu percebo que eles também precisam ter essa parte de conseguir entender a doença, se acalmar mais um pouco, para o tratamento fluir melhor. Isso. Até para eles, Acho que até para eles poderem enxergar o que está sendo feito, porque às vezes está tendo resultado e eles não estão nem conseguindo enxergar. Sim. E aí ansioso. tu tem que conversar, tem que mostrar, olha, mas estava assim antes, olha agora como é que tá e tudo mais. E aí neles, a gente usando o floral, o que acontecia? Ele era muito calmo, mas quando eles viam pela câmera, quando ele estava em casa, ele ficava sentado no sofá esperando. E ela chorando, arranhando a porta, sempre destruindo alguma coisa, né? E aí eles foram parando. Ela parou de destruir, ele ficou deitado no chão,
Ficou mais tranquilo, né? ficou mais tranquilo. E aí ela também entrou na questão da acupuntura depois, eles começaram com ela também. Agora eles já tem até de chegar em casa, abrir a porta e eles estarem dormindo dentro do quarto. Tranquilo. Nem perceberam que eles chegaram. Gente, ansiedade por separação. A acupuntura é um bom caminho, tá? E a verdade é um conjunto, a gente percebe o que, que o paciente Sim. precisa. É acupuntura, é floral, é os dois juntos, são outras, é uma conversa, Isso faz, o isso faz manejo. parte da tua consulta, né? Isso. Como tu escolhe qual é a Isso. terapia que você vai usar nesse animal. Isso, aí tem que, geralmente a parte emocional Olha, tem que ajustar manejo Você também. puxou um ramo aí muito importante. Eu tenho alguns pacientes, clientes, né, tutores, que eles usam o aromaterapia em suas casas, né, que são os óleos essenciais, Sim, e eles também utilizam para os animais. Aham. Eu tenho, sim. tá? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, que óleos são esses? Eles são diferenciados? É o mesmo que é para humano? É para Uhum. os Tem algum que animaizinhos? seja proibido, né? E a Que cause quantidade intoxicação. também. Então, assim, eu vejo que, principalmente alguns que são atópicos, meus pacientes atópicos, eles usam muito essa Sim. questão dos óleos essenciais. E aí eu queria que você tirasse essa duvidazinha aí com relação aos óleos essenciais para os animais, já que os Sim. tutores já fazem também. Sim, é importante porque necessita de alguns cuidados. Mesmo sendo uma substância natural, né? Uhum. Mas precisa de cuidados na utilização. No geral, a gente consegue utilizar todos, dependendo da situação. Num difusor, por exemplo, não vai usar oral. Alguns dá para usar tópico, sim, mas dá para usar bem tranquilo mais no difusor. Onde? Cães e gatos. Quando a gente tem que separar, porque os cães eles aguentam uma terapia mais prolongada, 15 dias, enfim. Gatos não, gatos a gente faz um período mais curto e pausa. Os cachorros também a gente faz um período, pode ser mais prolongado, como eu falei, mas sempre com pausas para tentar dar fazer esse organismo desintoxicar de qualquer substância que possa acumular ali no organismo dele, porque é uma substância, né? Então a gente pode utilizar? Pode, e sempre tendo um caminho de fuga. O que seria isso? Num ambiente fechado onde o animal tem que ficar lá dentro. Colocou num quarto, ele tem que ter acesso da porta aberta para poder sair se ele não quiser. Isso é uma parte muito É importante. isso que eu já ia te falar. Isso é Ele muito tem que importante. ter um escape, porque o animal, ele sabe quanto que ele precisa e o qual que ele precisa. Tanto que eu faço testes. Eu faço quando eu quero usar um óleo, eu ofereço para esse paciente se ele se agrada ou não daquele olfato. Quando eu quero um tipo de tratamento, eu escolho alguns óleos que vão me trazer aquele efeito e ele consegue escolher dentre aqueles aquele que mais agrada e é aquele que geralmente a gente vai usar, porque agrada, ele vai aceitar e aí ele vai conseguir fazer o tratamento dele sem ser forçado a isso, né? Certo. E aí ele vai escolher o tempo que ele quer ou não ficar exposto Isso é àquele... interessante, eu já vi a Paula fazendo lá. Ela não tem uma opção de óleo essencial para todo mundo. Ela o São grupos, você animal separa em grupos. é assim, tu tem, obviamente, os que tu acha que vão ser adequados para aquela situação. Mas acho muito interessante. É o animal que se agrada. Certo, né? Que ele tem um olfato. O olfato E dele, é muito nossa, legal porque é uma terapia muito sensível. individual, entendeu? Não é porque o animal tem o mesmo problema desse que isso aqui vai servir tudo para isso. E é muito legal porque Sim. isso trabalha todo o ambiente em volta, a individualidade do animal, Isso. a interação com a família. É realmente uma medicina, eu acho que assim, bem essencial, digamos assim. Porque Ela olha o indivíduo Ó, um por um, né? E perguntou também se pode ser o mesmo óleo. Sim, mesmos óleos que a gente utiliza para o ser humano pode ser para o animal também, mas tendo esses cuidados. certo. Tá? Esse daí vou ter que colocar pro corte. isso é bem legal, né? Do corte E do óleo. em relação ao ceticismo, tu enfrenta muito o ceticismo por causa das terapias da medicina integrativa em relação aos tutores e os nossos colegas veterinários ainda são muito céticos em relação a isso? Ou tu acha que a gente tem Eu não posso hoje dizer nada. uma aderência, um entendimento muito maior? Tá. Uma boa pergunta. Porque, sim, sempre tem.
é algo relativamente novo, que de novo para a gente, mas que de novo não tem nada. A medicina Anos, né? chinesa É. tá aí para mais de 3.000 anos, né? Então, assim, mas a gente vem de uma linha, e aí quando chega novas opções de terapia, sempre tem aquela dúvida, né? Misticismo, enfim, vai levando para outro lado. Mas a gente tem hoje em dia, por exemplo, na acupuntura, que é a minha base, né? A medicina chinesa como um todo, que é a minha Sim. base. A gente tem vários estudos falando de como ela funciona. No próprio final do ano passado, teve um consenso sobre que é o que as pessoas geralmente utilizam a acupuntura para parte coluna, articulações, Bastante dores, né? Então, já teve um consenso explicando como que ela funciona nessa parte das dores, os mecanismos, funciona na parte de reparação de uma coluna, funciona no sistema nervoso, né? Na reparação, na proteção dessas funções, né? Então, assim, já tem todo um estudo mostrando como é o que o oriental dizia e o que o ocidente mostra, e eles se encontrando. Lógico, esses estudos eles estão cada vez mais sendo feitos justamente para isso. Porque na medicina chinesa, a gente tem, é uma medicina. Então, a gente tem um exame físico específico, que é o que eu acabo juntando com o exame físico que a gente conhece, né? Então, eu tenho o resultado no exame físico que a gente faz e o resultado no exame físico da medicina chinesa, e eu caso essas informações para poder decidir o que vai ser feito Para o paciente, né? para o paciente, né? A partir daquilo ali, tem todos os desequilíbrios que a medicina chinesa ela nos ensina, e é justamente isso que eles estão casando com as pesquisas na medicina ocidental. Então, eles já sabem que estimulando os pontos, dependendo dos pontos, algumas células de defesa, quais são as células de defesa que são ativadas, o que acontece na parte da dor, na parte de prurido, também tem algumas pesquisas, né? Então, é isso, assim, na verdade, são esses estudos que vão mostrar que a coisa funciona, né? E também não tem jeito, é resultado no consultório. A gente faz, começa a avaliar o paciente, começa a fazer o tratamento e a gente vê as respostas. Tem coisas que a gente está fazendo para uma situação e aí o paciente, ele melhora. Ele estava fazendo um tratamento para uma dor. O paciente é constipado, não fica mais constipado, então tem uma ação nessa parte da motilidade intestinal, inflamações como um todo, né? Isso falando da acupuntura, inflamações de intestino, inflamações do organismo como um todo, no câncer, dor, né? Em relação a câncer, um paciente que começa a comer melhor, um paciente que dorme melhor, que se movimenta, era um paciente que era mais tem toda aquela questão do, por exemplo, vai ficando idoso e ele vai ficando mais quietinho. É um paciente que volta a interagir melhor, mais ativo. Aquele paciente que já começa a ter aqueles sintomas, o idoso, por exemplo, quando ele fica mais aéreo, começa a ter uma perda mais de consciência. Eu tenho um cachorro que ele foi um dos meus... Ele sim foi um dos meus primeiros pacientes, que ele é um idoso e que eu já comecei a perceber, isso já tem um tempo, que eu comecei a perceber que ele estava um pouco aéreo. Já estava começando, poderia ser uma disfunção cognitiva ali desenvolvendo, né? E eu, como fiz acupuntura, hoje em dia se movimenta bem, totalmente consciente, as limitações dele de idoso, mas ele voltou a ter essa interação com o meio. Já falando de paciente, quais são os principais pacientes que têm buscado a medicina integrativa contigo aqui em Belém, assim? É o que tem mais problema renal, ou oncológico, ou ortopédico? Qual é, assim, a maior indicação? Assim, geralmente, quando se pensa em acupuntura, a gente pensa que vai ser os ortopédicos, né? Exatamente. Comigo, assim, foi bem diferente. Como eu falei, o primeiro paciente foi por causa de um glaucoma, né? Não foi por parte... Ele tinha parte ortopédica, mas não era a queixa principal dele. Aí tem outros que é por questões comportamentais, sim. Bastante, né? Tem um que ele é de trauma. Ele não conseguia passear, né? A tutora tentava passear e ele não conseguia.
onde tinha barulhos, né? Ele teve um trauma quando filhote com barulhos, crianças, fogos, enfim, e ele não conseguia. E a gente tratando nele, não tô com a acupuntura, mas tô com as outras vertentes da integrativa. E hoje em dia ele já consegue passear. Moto era não terrível, ele não conseguia. Agora a moto passa do lado e ele nem liga. A gente ainda tá caminhando, porque ele ainda reage a pessoas, assim, ele fica com medo de pessoas. Mas é um passo a passo, ele é mais Sim. recente. Tem pacientes com câncer também, que é aquele paciente já de um paliativo. Pode ser tanto paciente paliativo como que estiver em tratamento realmente. Todos eles se beneficiam. Tá. Isso E é aí importante. ela não comia, tá comendo melhor, enfim, interage. E é isso. Pronto. A gente falou um pouquinho da acupuntura, mas só para quem está assistindo a gente, tem muitos tutores que acompanham a gente. Sim. Fala exatamente o que é acupuntura, né? E como ela atua na medicina veterinária. Tá. Como ela pode atuar nos animais, que é para os tutores terem noção de como funciona esse tipo de terapia. Sim. Então, a acupuntura, ela é um estímulo, né, dos pontos do corpo. Pode ser com agulha, pode ser com massagem, com laser, como eu falei, alguns pacientes são com laser. E a moxa, né, e que também tem outras Nos animaizinhos, usa propriedades. aqueles que é com nós. O né? aurículo, eu até faço a Faz estimulação, mas eu não deixo. É particular meu, porque Pode acontecer um acidente, né? pode acontecer um Engolir. acidente, É com noz um moscada, não é hematoma, isso que querer coloca? tirar. Hã? É com noz moscada que coloca? Eu lembro, Tem vários tipos. eu lembro que há muito tempo atrás eu fazia para enxaqueca e eu lembro que ficava cheio de Hoje em dia, coisinhas. até hoje em dia eu faço em mim, eu sou paciente de aurículo, para a parte emocional. Gente, eu amo acupuntura. Eu Eu acho me deixa benefícios bem assim. Eu nunca equilibrada, fiz, mas eu vamos acho que eu dizer vou lá assim. pra você fazendo a minha E é lombar aqui, ó. maravilhoso, é maravilhoso. O Lombar não tanto tá que legal. melhorou minha Depois que eu fui enxaqueca, mãe. as minhas crises de enxaqueca melhoraram Pode fazer um muito, aurículo muito. tranquilamente, que ele faz o controle da dor no corpo. Sério? Sim. Eu Meu tô pai muito faz passada. também, por ele ter Todo mundo esse problema no cervical. consultório da Paula. Oi, Fila, coloca aqui em mim. conte qual é a sua dor. A minha na lombar, a minha na cabeça, a minha no coração. Lá em casa, Natural comigo é é dentro meu. da família. Comigo é dentro da família. Minha irmã que faz a parte de aurículo, ela que trata o pessoal, todo mundo. Ah, ela faz? Ela Muito faz. legal. Olha E que é ela legal. que faz em mim. Ah, então ela faz de humano. Ela faz de humana, a parte de aurículo. Da aurícula Ai. que é o estímulo dos Sim. pontos Que é na os orelha. pontinhos na orelha, né? Na orelha. Aí você já faz Ai, o que de... top. Aí já faz o animalzinho. animal sistêmico, enfim, que é no corpo. Ah, que Então, bacana. só voltando um pouquinho, Sim. né? Quando a gente estimula esses pontos, a gente tem uma resposta no sistema nervoso, né? E essa resposta do sistema nervoso vai chegar A acupuntura sempre é a estimulação de pontos. à estimulação Né? de Aí pontos. como você faz, que depende. O que eu quero, dependente do que eu quero fazer, eu vou escolher os pontos que eu vou utilizar. Entendeu? Certo. E existe alguma contraindicação? Não. Cuidados. Sim. Por exemplo, animais grávidos podem fazer, podem, mas tem pontos que a gente não utiliza. Não pode né? mexer. Isso, Claro. dependendo do tipo de câncer, tem pontos que a gente também não utiliza, Sim. entendeu? Então, assim, tem alguns cuidados. Todo mundo pode fazer, só que tem alguns cuidados que precisa ser feito. Porque tem pontos, por exemplo, que seriam benéficos, tem pontos diuréticos para o animal, que é renal. Tem estudos que mostram na parte renal melhorando a taxa de filtração glomerular. Então, assim, melhorando a parte de hipertensão, né? E aí os estudos têm se aprofundado mais nessa parte. Os pacientes aceitam com receita para fazer a acupuntura. Tá pegando. Um hidratantezinho na pele e uma acupuntura com a doutora Paula. Um hidratantezinho na pele, Foi, não uma é? orelha e uma acupuntura com a doutora Paula. Então é assim, a resposta ela vem do estímulo na pele que vai chegar ao sistema nervoso. E aí ele vai trazer a parte de controle de dor, ele mexe com a parte neuroendócrino. Então, assim, tem muita coisa a ser pesquisada, porque a gente vê o efeito e aí a gente tem muita coisa a ser pesquisada sobre a via de como isso acontece. Mas já tem estudos que sabem a parte do sistema autonômico, simpático, parasimpático, ele ajuda nessa regulação. E é o que regula muito o nosso corpo. Então, se a gente consegue movimentar isso, tem bastante benefícios aí para a gente poder fazer. Mano, olhando assim, ó, Muito importante. quem for uma pessoa, meu Deus, isso é uma viagem, mas dá muito certo. Mas E vai dar juntando, muito e certo. quando junta Dá as muito certo.
Quando junta a terapia convencional e a integrativa, é que a coisa flui, né? E um ponto Exatamente. super importante. Em casos Evolui. que não respondem à convencional, ou em casos que seria um tratamento muito prolongado com a convencional, a gente consegue, né? Tem os estudos que Associação também, né, para você ter uma melhora mais rápida do caso, ou fazer uso de menor quantidade de medicamentos. A gente põe a exemplo aqui Sim, os casos de musculares, né, que sim, para você o não ter animal renal, que aí ele vai renal, diminuir exato. a quantidade de medicação que ele possa precisar Perfeito. por alguma coisa que ele tenha. O idoso, ele vai ter várias coisas, né? Então, geralmente, a gente já Fica mais consegue. tempo. E a gente já consegue dar uma diminuída da sobrecarga de medicamentos. E aí foca mais no rim, foca E mais isso é na super função do corpo importante, dele, né? enquanto a gente vai cuidando do bem-estar, né? De Dele. tudo. Agora é importante ressaltar que fazer sempre com um profissional Ah, qualificado, Não, sim. isso né? aí é sem Porque dúvida, não a dá gente pra fazer de sabe qualquer que é um jeito. tipo de medicina também que tem muito amador, né? E como ela falou, tem algumas coisas, não é que seja contraindicação, mas pontos que você não pode mexer em determinadas situações. Sim. Então, Vai tem que tomar desregularizar muito tudo. cuidado, porque senão você piora o quadro e acha que tudo tá mil maravilha e não é bem assim, né? É, isso sim. Olha, por exemplo, eu tenho um animal que está com ansiedade por separação. Isso já afetou alguns outro sistema dele, né? Principalmente essa questão da pele. O sistema gastrointestinal também é muito afetado com animais por ansiedade de separação. Uhum. Com quanto tempo após ele iniciar o tratamento associado à medicina integrativa, a gente já nota uma melhora? Assim, não, Larissa, é um mês, 2 meses fazendo, 3 meses? Quanto tempo, assim, para o tutor ele ter uma resposta? Perfeito. Tudo depende se é algo crônico ou agudo. Certo. Quanto mais cedo a gente conseguir, né, iniciar o tratamento, mais cedo a gente vai ter uma resposta. Então, por exemplo, eu tenho outro paciente também de glaucoma, né, não somente o que eu havia comentado. Esse que já tinha meses, ele demorou em torno, para a gente chegar na Isso. pressão normal, a gente demorou em torno de 3 meses. Essa que peguei mais recente, ela é uma idosinha e tudo mais, ela com 4 semanas, a gente não tá na normal, mas a gente já diminuiu quase 50% do que precisa, Uma evolução maravilhosa para um mês. Sim, sim. né? Então, que é uma Então, tem que geralmente contar uma por também. semana, 4, acredito que em breve a gente consegue Ou trazer ela pro seja, a normal. média varia entre 2 meses a 3 O meses. mínimo que a gente pede é vamos fazer um mês e vamos ver como a Sim. coisa flui, né, dentro daquele mês. Mas, Entendi. assim, tem a questão do bem-estar, da interação, tu já vê logo, tá? É muito comum, por exemplo, um paciente que estava com baixa de apetite e aí tu faz o procedimento, chega em casa, Começa ele a comer. come, tá? É bem comum. Tem um pra Ou mim, vai na caixinha de areia. tem um assim pra mim para diminuir o apetite. Tem, inclusive tem. Peraí, me procure lá no Pet Life. Vou te Inclusive, passar os horários. O problema vai ser quando chegar lá no sistema, espécie. Qual é a espécie, querida? Diminuir o Você é uma gatinha, uma cachorrinha, uma roedora. tem estudos sobre obesidade também, a parte da aurículo também entra nessa parte. Todo mundo tacando nas orelhas agora. Aperta todos os Eu vou pontos chegar aqui aqui, no por favor. podcast com a minha orelha toda coisada aqui. Uma pra coluna, a outra é pra eu parar de comer. Diminui meu apetite. Eu tô gostando. Ai, gente. Não, mas é sério, eu chegar aqui com a minha orelha. Que é isso, Larissa? É o brinco? Não. Parar de comer e minha coluna. Mas é muito interessante. Nossa, Adorei. nossa, maravilhoso. A gente vai abrir aqui um momentinho para falar um pouco falar no nosso momento parceiro, né? A gente tem Sim. vários parceiros aqui no podcast, mas hoje, especialmente, a gente queria falar sobre um parceiro que está começando a acompanhar a gente agora na nova temporada, né? Que é a Lovete, né, amiga? A gente Com falou ainda agora do certeza. Zérélia. E quem está aqui com a gente agora, É a conta Lovete. para eles aí. A Lovete agora é nosso novo parceiro do podcast Virando Bicho. É uma honra muito grande tê-lo conosco, juntamente com a assessoria de marketing da Avanza. E aqui a gente tem uns produtos maravilhosos que vamos estar trabalhando com vocês. Eles trabalham com a Elanco,
tá? Meu querido Surosouve, que eu amo de paixão. A gente vai estar trabalhando com a Labs, a gente vai trabalhando até o Drontal também aqui para vocês verem. Então, assim, eles têm um leque de produtos maravilhosos, com uma diversidade muito incrível. Tem também agora a linha de petiscos saudáveis, que está agradando todos os pets, está fazendo o maior sucesso. Nós vamos trazer todas essas novidades aqui para vocês, para estar mostrando tudo que tem surgido junto com a nossa nova parceira, Lovette. Lovette, é isso aí. Esqueceu de falar da minha linha especial de vermífugos para felinos. Top Spot. Ah, Eu isso aí é amo pra escrever maravilhoso. o feline. A gente vai fazer um vídeo sobre Não isso. precisa nem se aborrecer de dar comprimido, é só colocar Não. aqui e faz uma vermifugação completa, tá? Não é só para Com vermes certeza. redondos, não. Vermes chatos e redondos. E esse aqui que a Larissa nem gosta, ela prescreve pouco, que é o Zerélia. Olha, gente, esse aqui é para animais atópicos, tá? Tá fazendo o maior sucesso, o Zenrelia. Ele vem aqui para ajudar o seu animalzinho que tem aquela coceira incessante. E a novidade maravilhosa sobre ele é que uma caixa tem 30 comprimidos. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande no tratamento, justamente também porque vai refletir no bolso do tutor. Vai ficar mais em conta o tratamento e o animalzinho vai ficar super tranquilo e longe da coceira. É isso aí, o nosso novo parceiro, Lovette. Voltando aqui para o nosso podcast, a nossa conversa aqui com a doutora Paula, né? Paula, muito bacana esse assunto. Eu ainda tenho mais umas coisinhas para te perguntar aí, mas eu vou seguir um pouquinho o script que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Ok. Como é que tu já está nesse mundo da medicina integrativa, como tu falou, desde 2017, né? De um tempo para cá agora. Curiosa, sim. Mas agora, como médica Como mesmo, especialista, né? Assumindo o seu papel. Isso. Falando assim, dentro de Belém. Gente, eu atendo essa área. Você tem que falar. Atende essa área. E quem quiser, doutora Paula atende lá no VetLife, pode marcar Sim. consulta pelo Somente VetLife. lá? Não, aonde mais, doutora Paula pode falar quais são os locais de atendimento. Atendo também no Espaço Bicho, né? E no Vet Center. Pronto, para quem estiver precisando, nesses 3 locais, a doutora Paula pode atender o seu animalzinho também, tá? E os colegas veterinários que E a precisam... Nanideua tem o Amor e Patas também. Pronto, e o Amor e Patas, né? E aí eu queria te perguntar, que tu tá nessa área, como tu enxerga o futuro da medicina integrativa na medicina veterinária? É uma área bastante promissora, né? Sim. Que eu enxergo que é justamente ela vai adentrar nossos consultórios, clínicas e hospitais cada vez mais. Até porque justamente o que eu não comentei também, que é a medicina integrativa, ela também serve para esses pacientes internados, por exemplo. Tá em tudo, né? Sim, um animal que ele está numa emergência, por exemplo, de uma alteração de coluna, uma hérnia, enfim, ele já pode receber esse tratamento naquele primeiro momento, antes dele ter um diagnóstico de onde é, de onde ele ter, antes dele ter fazer uma cirurgia, alguma coisa, ele já pode receber essa terapia para ir poder ajudando ele com os sintomas, com esse controle de dor e conforto. Né? Então, assim, ele é uma terapia, é uma medicina que ela vai entrar cada vez mais, porque, como falou, a gente pega pacientes e tutores cada vez mais ligados um ao outro também. E isso é uma coisa que todo veterinário, a partir de agora, vai ter que começar a olhar. Não tem muito para onde a gente correr. Se a gente quiser realmente tratar esse paciente, a gente vai ter que olhar para essa família também, essa relação. Isso é muito importante. É porque, assim, não tem como a gente tirar a parte que o animal... Assim, eu acredito muito em Deus, né? Então, não Sim. tem como deixar de falar dos animais e não falar dele. Uhum. Então, Deus, ele criou os animais para o homem. E o homem cuidar. Porque ele sabia que seriam seres que iriam fazer diferença na vida do homem. Uhum. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a natureza. E a natureza está incluindo os animais. Então, você que não cuida do seu animalzinho, você vai responder por isso. E eu digo mais, e não é só cuidar, você pegar e deixar o animal e maltratar ele de uma forma explícita, ou batendo, ou xingando aquele animal, não é isso. O fato de você negligenciar cuidados com seu animal, como deixar de dar alimento direito, deixar de dar água, deixar de dar um passeio, tudo que ele necessita para ter uma vida, digamos, próximo do que ele nasceu para ter, você está negligenciando e você está fazendo um maltrato com ele e você vai ser cobrado. Pode não ser cobrado aqui ainda hoje, mas
vai ser cobrado. Então, a conexão com o animal e o homem, ela é real e ela acontece. Sim. E você tem percebido isso à medida que você estuda essa medicina integrativa. Sim. Então, eu acho que isso vai crescer cada vez mais. Uhum. É perceptível em meus pacientes, toda vez que eu coloco o tratamento de pele associado a terapias comportamentais, onde a gente diminui o nível de ansiedade do tutor, diminui o nível de ansiedade daquele animal, tratando a parte comportamental, o resultado clínico dele é melhor. Uhum. Então, assim, eu fico até feliz saber que hoje em Belém a gente já tem uma profissional que está realmente quebrando barreiras, trazendo essa medicina para mostrar aqui para o pessoal que tem como melhorar a qualidade de vida dos animais. Uhum. Então, assim, continue seu trabalho. Eu sei que é desafiador implantar algo novo, tá? Não é fácil. E você viveu a experiência como pessoa e está vivendo na prática como sua profissão. Isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. A Larissa agora deu uma É. puxada de orelha, é verdade. Sim. Tem que tomar conta dos É. bichinhos, não é só ter. A conexão, É ela uma é responsabilidade, né, de quem quer criar um animal. E a gente está tirando ele do habitat dele e botando para dentro de casa. Então a gente precisa ter essa Precisa. responsabilidade de tentar deixar ele o mais próximo possível daquilo que ele ia ter no natural dele, né? Exatamente. Mas tudo dentro da nossa realidade hoje, né? Que agora ele está dentro de casa, agora ele está dormindo na cama, então, Sim. dentro dessa É realidade. uma nova realidade. E é uma mesmo. relação, eles estão trazendo dentro de casa, esse emocional, ele vai entrelaçar, esse comportamento eles vão entrelaçar, então a gente também Vai. tem que orientar isso. E é importante. Mais alguma coisa, amiga? Estamos chegando Dá no o fim. final. E Deixa só eu perguntar um Pode pouquinho perguntar, aqui, pode tirar a perguntar. tua dúvida que a gente estava conversando antes do podcast, porque eu acho que é Essa daí é interessante. viagem, Todo essa mundo é quer viagem. perguntar? Pergunta Não, para ela. pergunta aí, porque... Paula, eu queria que tu falasse um pouquinho aqui pra gente, de uma forma bem simples mesmo, para o pessoal entender. Sim. Terapia com reiki. Qual é a finalidade, como é feita, né? E que também é uma realidade na medicina veterinária. Sim, Tem muita sim. gente que não sabe ainda e é Sim. uma opção também, né? Principalmente quando a gente fala essa parte que vocês... A Larissa acabou de falar aqui sobre ansiedade, sobre o animal, ele receber essa energia no ambiente, né? Ele, como é que a gente fala? Ele Absorve? absorver a energia da família, né? Conta aí pra gente de uma forma rapidinha, pra gente encerrar aqui, como é o reiki, essa terapia com reiki, Tá, para o ok. pessoal entender. O absorver energia é aquela, a gente... É quando que eu falo, é o entrelaço, né? Tá todo mundo entrelaçado. Então, até entre pessoas, se alguém na nossa família tá com algum problema, a gente também sente isso. Esse é um entrelaço, né? A gente também, ninguém consegue, quando um tá ruim, se você é entrelaçada com ele, você vai ficar bem. Não. Todo mundo tá envolvido e os animais estão no meio disso, né? O reiki, que existe as terapias integrativas que eu falei e as terapias holísticas, né? As holísticas, elas se misturam com a integrativa, mas tem a parte vibracional, né, que mexe com essa parte energética. Então, o reiki, ele é uma das terapias que, na verdade, são inúmeras que existem, né? Eu tive contato mais com o reiki, né? E ela é uma terapia onde a gente consegue trazer esse equilíbrio energético para o paciente, para a gente, para quem for receber, pessoas, Sim. enfim. Então, quando a gente faz essa, vamos dizer, canalização da energia e passa para o paciente ou para a pessoa ou para a gente mesmo, a gente consegue trazer principalmente esse equilíbrio emocional e esse equilíbrio psicológico, enfim, de quem está recebendo. Então, ele ajuda muito nessas partes também emocionais. Eu fui paciente de reiki, então eu tenho como dar o meu testemunho, enfim, de que realmente ele traz esse equilíbrio, traz esse centro para tu conseguir seguir, né? Ele ajuda muito. Então é mais uma ferramenta assim que existe. Tem, como eu falei, São Paulo é uma parte, é um sul, sudeste, são locais que estão mais desenvolvidos com essa questão e tem muitas terapias vibracionais, muitas terapias com reiki, né? Para Que já está justamente fazendo, digamos, que mais um o tempo todo, né? e Não é tão- procuras, enfim, é uma terapia que pode ser feita à distância, presencial, enfim, tem todo uns protocolos também, estudos e cursos para isso,
né? Não é de qualquer jeito também. Também tem que ter responsabilidade ao trabalhar com isso também, né? E acho que é isso. Muito Então, interessante, é um assunto bacana, né? Vou sair daqui tentando fazer tudo. Muitas indicações Muitas aqui. indicações. Mas assim, Paula, deixa pra gente ali naquela câmera. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, pra ela? isso que eu ia te perguntar. Deixa eu uma mensagem muito especial, é uma área nova, para os tutores que estão te assistindo, sobre a medicina veterinária integrativa, Sim. sobre esse cuidado com os animaizinhos. Então, deixa essa mensagem para eles. Bom, boa parte a gente já conversou aqui, né, sobre essa responsabilidade a partir do momento que a gente entra em contato e decide ter um animal. Mas, assim, a mensagem é que o mais importante é a gente tentar dar esse suporte no máximo para eles e que hoje em dia tem, além do tratamento de doenças, tem todo esse olhar para ele como um todo, para trazer esse conforto, para trazer um bem-estar, para fazer um filhote se tornar um adulto mais equilibrado, para que essa interação na família, essa interação do animal com a família, com as pessoas, seja agradável, né? Então, assim, já se tem várias terapias para poder somar com isso. E é uma forma de amor também. É uma forma de amor, porque você está pensando em trazer a melhor qualidade para esse paciente, a melhor qualidade para o seu animal, né? Então, estamos aí com as terapias para poder ajudar mais. É isso aí. Perfeito, Paula. Obrigada pela sua participação, por Nada. ter aceitado o nosso convite. A gente amou te Obrigada. receber aqui. Na verdade, a gente tem muitas outras perguntas. A gente vai, Tem muito vai mais. tirando uma depois. pergunta lá para os tutores, porque esse assunto Ele é vasto, dá muita dúvida. muita dúvida. E aí, os que tiverem interesse vão perguntando e a gente vai tirando essas dúvidas junto contigo. Tá ótimo. Adoramos essa participação e eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Até mais, pessoal!